O reino é um tema importante para Jesus. Na tradução em inglês da ESV, o reino é mencionado 126 vezes nos evangelhos, mas a palavra reino é mencionada apenas 34 vezes no restante do Novo Testamento, algo que levou o Christopher, do Reino Unido, a perguntar: Olá, Pastor John, muito obrigado pelo excelente podcast John Piper Responde. Fico impressionado com seu esforço para responder perguntas complexas e difíceis para pessoas como eu. A minha pergunta é a seguinte: o Evangelho de Mateus é cheio de referências ao reino vindouro, 55 referências. Mas, a partir de Atos e nas epístolas, parece haver pouca menção ao reino. Então, o que é esse reino de Deus? É a igreja ou é algo maior? Eu percebo duas coisas cruciais. 1. O que é o reino de Deus? 2. Por que ele recebe um foco tão explícito e proeminente nos ensinos de Jesus, mas um foco muito menor nas cartas do Novo Testamento? Deixe-me dizer algo sobre cada uma dessas perguntas. Eu acho que a coisa mais importante que posso dizer sobre o reino de Deus e que ajudaria as pessoas a entender o uso dessa expressão é que o sentido básico da palavra reino na Bíblia é o governo de Deus. Governo. E não domínio ou povo. O reino cria um domínio. O reino cria um povo. Mas o reino de Deus não é sinônimo do seu domínio ou povo. Por exemplo, considere Salmos 103:19. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Podemos notar o sentido básico da palavra reino como governo. Não significa que seu reino está acima do seu domínio. Significa que o reino de Deus é o seu governo sobre todas as coisas. Ele se assenta em seu trono como rei do universo. E o seu governo real, como seu reino e seu domínio, governa todas as coisas. O significado básico da palavra reino na Bíblia é o governo real de Deus. O governo, sua ação, seu senhorio, sua governança soberana. Já que o propósito de Deus para o mundo é salvar um povo para si e renovar o mundo para esse povo, seu governo real implica salvação e redenção para eles. Esse é o motivo pelo qual a vinda do reino no Novo Testamento é chamada de Boa Notícia. Em Jesus e através dele, Deus, o Rei, vem ao mundo de um jeito novo para estabelecer seu governo salvador. Primeiro no coração do seu povo e em seus relacionamentos, mediante o triunfo sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. Depois pelo exercício do seu reinado, reunindo um povo para si em congregações que vivem como cidadãos fiéis do reino, que não é deste mundo. Então Cristo vem pela segunda vez e completa o reino através do estabelecimento de novos céus e nova terra. A imagem que temos nos evangelhos enquanto Jesus desvenda os ensinos do reino é que ele é, ao mesmo tempo, presente e ainda futuro. Na verdade, isso é o que ele quer dizer quando afirma que o mistério do reino está aqui, uma presença sem consumação. Por exemplo, você pode perceber a dimensão futura do reino na oração do Senhor. Venha o teu reino, Mateus 6:10. Nós deveríamos orar por isso todos os dias. Traz teu reino, Senhor. Ele não está aqui da forma como queremos que esteja. Traz teu reino. Traz teu governo plenamente sobre a vida das pessoas, na minha vida e no mundo. Em Lucas 19:11, Jesus contou uma parábola, pois ele estava perto de Jerusalém. Porém, o povo imaginou que o reino de Deus apareceria imediatamente. Mas Jesus sabia que ele não seria imediato. O reino de Deus não será visível de imediato. Porém, ainda assim, Jesus repete com frequência: o reino está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Na verdade, ele é ainda mais explícito em Lucas 11:20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E é ainda mais explícito em Lucas 17:21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Como o reino de Deus pode não estar ainda presente e já estar presente. Ele diz: ore por ele. O reino está vindo. Não está aqui ainda. Não será imediato. E ainda assim,
está presente entre vocês, dentro de vocês e próximo. Como ele pode dizer tudo isso? A resposta é que o reino de Deus é Deus reinando. É a sua ação soberana no mundo para redimir e libertar um povo, e então, em um tempo futuro, consumar essa obra, renovando o seu povo e o universo completamente. Se perguntarmos por que o termo reino de Deus ou reino dos céus é proeminente e explícito nos ensinos de Jesus, porém muito menos nas epístolas, o que é verdade, o que deveríamos dizer? Minha sugestão é esta. Durante a vida de Jesus, ele caminhava sobre uma linha tênue entre fazer-se conhecido como Filho de Deus e ser a real presença do próprio rei de um lado, e do outro, evitar ser feito e coroado um rei mundano, como eles queriam fazer em João 6. As pessoas estavam prontas para torná-lo rei. Lembre-se de como Jesus repetidamente disse para as pessoas não contarem a outros o que tinham visto. Mateus 17, verso 9, Marcos 7, verso 36. Isso é porque poderia haver um mal-entendido generalizado sobre a natureza do seu reinado, de que uma revolta política poderia acontecer enquanto as pessoas tentavam jogá-lo no trono, assim como em João 6. No entanto, ele veio para ser crucificado. E esse é o motivo de sua vinda. Ele veio para morrer, não para ser colocado em um trono ainda. Ele apenas seria rei através da crucificação e ressurreição. Os discípulos compreendiam um pouco disso tudo. Depois da ressurreição, agora era tão claro quanto um cristal aquilo que os discípulos não conseguiam entender durante a vida de Jesus. Ou seja, o reino de Deus seria revelado com mais glória através de um rei crucificado e ressurreto. Dessa forma, a mudança que acontece de forma alguma diminui a importância do que foi ensinado sobre o reino durante a vida de Jesus. Mas muda. Essa mudança coloca uma ênfase esmagadora no próprio rei como Senhor do universo crucificado e ressurreto. A nova ênfase, a qual é mais explícita nas epístolas, declara que Jesus é Senhor. Na verdade, se você me pressionar, eu diria que o reino está entre nós. É quase sinônimo de Jesus é Senhor. Ou, para dizer de outra forma, nas epístolas, a frase Jesus é Senhor é quase um sinônimo do seu reino e governo, o rei veio. Ele não somente veio, mas também virá. Creio que faremos bem em ter isso em mente sempre que começarmos a idealizar o reino de Deus. Certifiquemo-nos de que nossos ensinos sejam o mesmo ensino apostólico, com relação ao reino de Jesus, nas igrejas e no mundo. É o senhorio do Cristo crucificado e ressurreto que deve receber a ênfase hoje. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.